Gravando, e em princípio a tela está compartilhada já. Então, dá para começar. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, sejam bem-vindos. A aula de hoje nós vamos falar sobre sociedades por ações. É muito conteúdo, é muito assunto. Então, até mesmo para não tomar inteiro, por isso tem que passar para começar antes. E também tem o detalhe que muitas coisas que estão aqui, provavelmente eu vou mais comentar elas e não passar por todos os conteúdos propriamente ditos que envolve cada slide, tudo que está escrito ali. Mas se vocês quiserem informações complementares, para o slide já contei mais do que aquilo que eu vou falar, mas em síntese eu vou passar para vocês toda a informação que está aqui na aula. Como eu tinha dito, é muito conteúdo para apenas uma aula, se for ver deu 40 slides, mas vamos passando para eles rapidamente, o que for mais importante de ser enfatizado, eu vou enfatizar mais, e qualquer dúvida que vocês tenham, vão me perguntando, a gente vai se alinhando, beleza? A tela está compartilhada, então caso esteja alguém que não esteja conseguindo ver, só me avise, que daí a gente tenta dar uma solução para esse problema técnico, beleza? Então, sociedade por ações, vamos começar. Nós vamos passar aqui por esses 6 tópicos aqui na aula de hoje, tá? Pode ver que tá bem divididinho aqui, porque bastante coisa, por bastante pontos de vista diferentes. Começando pela introdução. O que são companhias? São também chamadas de sociedades anônimas ou sociedades por ações. A companhia ou sociedade anônima terá o capital dividido em ações e a responsabilidade dos sócios acionistas será limitada ao preço da emissão das ações subscritas ou adquiridas. Então, basicamente, é um formato diferente de sociedade. A gente pensa e está acostumado com pequenas empresas, onde realmente tem aquelas pessoas que entraram com o capital junto e viraram sócios por cada uma ter investido metade do seu capital naquela empresa, beleza? Mas existe outro formato de empresas bem maiores que normalmente você consegue fazer esse tipo de divisão aqui, onde as cotas ou as participações são feitas com base em ações. Isso aqui, a gente está acostumado, normalmente, a ouvir as ações mais um meio de investimento. Então, as empresas, por exemplo, emitem ações para coletar recursos da sociedade ou do mercado. Só que também pode ter outras situações que isso aqui pode se tornar mais fácil se a empresa virar uma SA. Como que isso pode acontecer? Pense que uma empresa, por exemplo, pode ser uma empresa familiar, os donos querem tirar férias pro resto da vida, cansaram de tocar o negócio e eles querem vender a empresa. Às vezes é mais fácil você converter a empresa em ações e vender essas ações do que simplesmente tentar achar alguém para comprar uma cota, uma sociedade por inteira, e ter uma única participação assim de um sócio completamente. Então, às vezes compensa mais para a empresa se dividir em ações, tá? Não há nenhum contrato que ligue diretamente aos sócios. Essa emissão de ações, ela é feita, no caso, quando você compra ações para investimento, você recebe um recibo de que você fez aquela compra e, basicamente, esses dados que comprovam que você fez aquela compra por livre e espontânea vontade, após digitar a sua assinatura eletrônica dentro do home broker, faz com que você se torne sócio ali e essa seja a documentação que existe. Você não recebe em casa uma cópia do contrato social com você ali para assinar junto, tá? É algo um pouco mais moderno do que esse método antiquado de se fazer contratos. Cada acionista responde apenas pelo preço da emissão de suas ações, não possuindo nenhuma responsabilidade adicional por compromissos assumidos pela companhia, nem mesmo no caso de liquidação da companhia. Então, se você quer investir num negócio, por exemplo, você quer montar uma pequena empresa, você tem grandes chances de sofrer consequências por causa disso, caso o negócio dê errado, mas ao mesmo tempo, se você ganha, muitas vezes você acaba ganhando mais. Mas existem maneiras de você também ser dono de uma empresa, como no caso adquirindo ações, onde tua responsabilidade em cima daquilo ela é limitada, ela é reduzida. Então você tem chances de ter ganhos sem que ter grandes problemas, sem sofrer com os grandes problemas decorrentes de ter uma empresa, beleza? É a mesma lógica de fundos imobiliários. Você tem os benefícios de ter um imóvel, mas sem sofrer as consequências de ter um imóvel propriamente dito. Seja elas manutenções, seja elas, por exemplo, vacância, o imóvel ficar parado se não conseguir um inquilino, ou às vezes você ter um imóvel, ele está alugado e teu inquilino não pagar aluguel, perfeito? Esses mecanismos, eles atuam, e o mecanismo de rentabilidade deles são muito similares com você investindo diretamente naquilo. No caso dos fundos imobiliários, você investir no imóvel ou numa ação, você está investindo dentro de uma empresa. Você acaba ganhando como se estivesse fazendo parte daquele negócio, mas ao mesmo tempo você não tem tanta dor de cabeça assim, porque o processo em si, ele é simplificado. Tipos de companhias. Nós temos capital fechado, valores imobiliários não admitidos à negociação em bolsa ou balcão. Sabe que eu falei que você pode fazer a tua empresa, por exemplo, dividir o capital dela em ações, simplesmente para facilitar algumas transações. Mas nesse caso aqui, quando o capital é fechado, as ações não são negociadas na bolsa, mas você simplesmente emitiu as ações por N motivos que te levaram a fazer isso, mas você não está abrindo o capital da empresa para as pessoas se tornarem, digamos, acionistas de fora.
E a companhia de capital aberto são valores imobiliários admitidos à negociação em bolsa ou balcão. Isso aqui, o máximo que a gente vai ver isso aqui agora, são essas definições. Mas normalmente o que vai tratar aqui se refere ao capital aberto, tá? Que são as regras que envolvem quando a empresa coloca as ações dela à disposição para negociação na bolsa. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês para mostrar a importância desse tipo de conteúdo e o porquê ele é interessante por si só. Aqui eu trouxe exemplos de 4 empresas, que são empresas que tiveram uma grande valorização nos últimos anos. E não foi algo assim que, nossa, surpreendeu o mercado essa valorização. Elas já tinham um grande potencial de valorização, todas as análises indicavam isso, muitas pessoas escolheram investir, outras escolheram investir. Mas, por exemplo, aqui, nesse caso aqui, são as ações da Sanepar, elas estavam com valor entre R$ 1 e R$ 2, estava mais ou menos, acho que 1,70, se não me engano, e no período ali de 2016 a 2017, atualmente ela vale R$ 4,37, chegando já a ter valido aproximadamente R$ 7 no metade de 2020. Depois das secas que tiveram aqui no Paraná, que fazem a gente ficar nesses rodízios de água, obviamente o valor da empresa acabou dando uma diminuída, mas ainda assim o valor dela cresceu bastante, se for considerar antigamente. Eletrobras, Centrais Elétricas Brasileiras. Aqui é uma ação que já é um pouco mais cara, pode ver que está R$ 34,65, e no caso aqui, ao mesmo período de tempo atrás, lá em 2016, ela estava cotada, se eu não me engano, a R$ 7. Então, ela houve uma valorização bem grande, aproximadamente ali 5 vezes, num período de 4, 5 anos. Então, praticamente, ela aumentou bastante o seu capital nesse período. E, como eu tinha dito, são previsões que já tinham sido feitas que as empresas iriam crescer esse potencial, e muitas pessoas escolheram seguir, outras escolheram investir e acabaram ganhando em conta disso. Magazine Luiza, acho que a gente vai ver aqui, é o crescimento mais disruptivo de todos, que partiu, se eu não me engano, de 11 centavos, não sei se é 11 ou 70 centavos em 2016, para o valor atual de R$ 20. Tudo bem que ela teve um período aqui de valorização maior, isso aqui é comum, tá? Mas normalmente ela acaba passando por um período de estabilidade a partir do momento que houve uma grande subida. A gente vai ver isso no nossa última aula, no último tópico que a gente for analisar, a gente vai ver esse tipo de análise, seja gráfica ou seja análise fundamentalista. A gente vai estudar elas, obviamente vai ser de uma forma resumida, mas ainda assim vai dar para entender um pouquinho de como funcionam as mecânicas aqui e como que a humanidade reage a essas subidas e descidas, o que provoca desdobramentos bem específicos lá na frente. Mas enfim, imagine comprar uma ação há 5 anos atrás por valor de centavos, ou no caso que nem comumente é negociada em lotes de 100, e depois ela valorizar mais do que 20 vezes, que foi o caso aqui. Então, isso é um grande investimento que trouxe um grande resultado. Se não me engano, aqui no último exemplo, tem aqui o Banco Inter, tá? E daqui a pouco eu já explico um pouco mais para vocês essas codificações que tem, que vocês podem ver, que no caso a Magalu era 3, a Petrobras é 3, Sanepar 4. Eu tinha falado para vocês na aula de investimento que no caso 4 eram ações preferenciais, beleza? 3 são ações ordinárias e 11 tem várias definições diferentes para 11, mas normalmente elas se referem a grupos, sejam eles fundos, sejam ações combinadas entre ações ordinárias e preferenciais. Daqui a pouco já vou ressaltar a diferença entre as duas novamente, porque vai ser algo bem debatido nessa aula. Mas enfim, isso aqui seria um grupo de ações que envolve os dois tipos de ações diferentes. Mas ela também valorizou bastante, se não me engano ela começou aqui a R$ 70, ela passou por um período que passou por 40 e pouco, 40, R$ 50 mais ou menos, e agora está em R$ 160. Então quem comprou aqui, nesse período aqui, há 2 anos atrás, podem ver que não é algo muito antigo, conseguiu pegar e quadruplicar o valor do investimento. E nessa época, eu me lembro bem, o pessoal falava bastante para investir em Banco Inter e afins, e não é que deu certo. E uma parte dá certo também porque as pessoas criam uma grande expectativa, mais pessoas investem e acaba criando essa valorização. Mas é algo que pode ser observado facilmente no mercado. O que eu estou passando aqui para vocês não são recomendações, tá, de ações para vocês investirem, mas só para verem que esse realmente é um bom mecanismo de investimento. Se for feito com cautela, se for feito com embasamento e seguindo uma métrica que seja precisa e condizente, vocês conseguem pegar e ter uma boa rentabilidade. Então vale a pena entender de ações porque é uma boa alternativa de investimento, principalmente quando a renda fixa está tão fraca quanto está atualmente. Enfim, vamos começar aqui a falar sobre acionistas e seus direitos. Caso vocês tenham alguma dúvida, qualquer coisa, tá? Não hesitem em interromper, tá bom? Fico à disposição de vocês. Qualquer coisa também, se tiverem dúvidas pós-aula, me mandem lá no WhatsApp que eu ajudo vocês com todo prazer. O principal direito do acionista é a participação nos resultados. No caso, vai ter outras coisas que a gente vai ver aqui para frente, mas a participação nos resultados, no caso, é a mais nítida entre todos os participantes e aqueles que a maior parte tiram proveito. Os votos em si, todo mundo pode votar se tiver ações ordinárias, mas ela acaba não sendo um voto tão vantajoso se você tiver uma participação muito pequena. Inclusive, que eu já tinha falado nos anteriores, não vale a pena nem ter dor de cabeça de saber em que votar e o que votar correto para mais uma coisa na vida de vocês, sendo que, em fim das contas, o voto pode não ter um peso tão grande.
A lei dos SAs estabelece que um dos direitos essenciais de qualquer acionista de uma companhia, seja ela aberta ou fechada, é de participar nos lucros sobre a forma de distribuição de dividendos. Chamamos de dividendo a parcela do lucro líquida que, após a aprovação da Assembleia Geral Ordinária, será destinada aos acionistas da companhia. A lei do SA prevê o sistema de dividendo obrigatório caso exista lucro. Nós já vamos ver as regras desse dividendo obrigatório, mas no caso ela estipula diretamente em forma de documento o quanto que vai ser a divisão mínima que sempre vai haver, tá? Caso ela não estipule, o governo estipula por ela. Nem todos os acionistas participam dessa divisão com igualdade. Você lembra que eu tinha falado? Tem ações ordinárias, que são aquelas que permitem que vocês votem dentro da empresa, nas decisões que foram ter dentro da companhia, você pode participar. Ou você pode ter ações preferenciais, que no caso você ainda pode votar em algumas circunstâncias bem específicas, tá? Mas a maior parte delas não, mas você ganha também uma preferência e ganha uma participação maior na divisão dos lucros, ou até mesmo em datas diferentes. Tem várias opções diferentes aqui que não vale a pena entrar em todas elas, mas existem direitos de preferência, a gente vai entrar em alguns exemplos mais daqui a pouco. A lei confere às companhias liberdade para estabelecer em seus estatutos sociais o percentual de lucro mínimo de exercício que deverá ser distribuído anualmente aos acionistas. É fundamental que faça com precisão e minúcia e não sujeite a determinação do valor exclusivo ao arbítrio de seus administradores, acionistas controladores. Então, tipo, é uma coisa que tem que ser feita com cautela, com embasamento, e não somente o que as pessoas estão votando. Porque normalmente as pessoas, em muitos casos, principalmente, elas podem querer votar em benefício próprio e querer uma divisão de lucros maior, o que seria saudável para a empresa. Então, por isso que esse tipo de decisão tem que ser bem embasada. A gente vai ver que não é porque você é acionista majoritário que, teoricamente, você pode obrigar a empresa a fazer o que você quiser em benefício próprio. A partir do momento que você é um acionista da empresa, você tem como responsabilidade votar para o melhor para o futuro daquela companhia. Você não pode fazer nada em benefício exclusivo seu. Então, isso aqui acaba sendo meio que equilibrado, mas ainda assim existem falcatruas no mercado. Qualquer percentagem dos lucros poderá ser destinado aos acionistas, contando que esse valor seja maior ou igual ao dividendo obrigatório. Você pode escolher qualquer dividendo obrigatório que você queira inicialmente, no caso aqui, por exemplo, 1%, mas se você não especificar no estatuto da companhia, o mínimo que você vai ter que colocar é 50% se você não especificar. É meio como se fosse uma punição que obriga você a especificar um valor, tá? E você também pode chegar, que nem aqui o caso, se o estatuto for omisso, posteriormente a Assembleia Geral decidir alterá-lo, pode estabelecer um valor. O dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% do lucro líquido ajustado. Então, se você não estipulou, automaticamente vai ser 50%. Se numa assembleia você decidir reduzir isso aqui com base justificativa, você não pode reduzir mais, no caso aqui, até o 25%. Então, o ideal é estipular desde cedo para não quebrar a cara, tá? E vale a pena, mas é difícil ter uma empresa que não estipula, porque isso aqui normalmente vocês podem ver que o jogo joga contra as companhias, então elas vão estipular sim. Também é possível pegar e reduzir o valor que se estipulou anteriormente, mas tudo tem que ser bem embasado. Isso também não é uma coisa muito comum, porque a partir do momento que uma empresa vai lá e anuncia que vai distribuir menos lucro do que ela tem dividido, né, que ela tem distribuído, não em questão de valor, porque às vezes a empresa vai passar por anos melhores e anos piores, mas em questão de percentual, isso manda uma mensagem para o mercado que ela está passando por dificuldade algumas vezes, então é uma situação que afasta investimentos e faz o valor das ações diminuírem. Então isso aqui é bem complicado para a empresa e é muito difícil ver algum reajuste nesse sentido. Então, pode ser reduzido sim, tá? Mas é uma coisa que não é tão comum. Nesse caso, a companhia deve oferecer ao acionista dissidente discordante o direito de retirar-se da companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações. Então, a empresa reduziu, ela tem que ofertar para os acionistas o direito de recompra dessas ações, pagando para elas os devidos valores. Então, é uma coisa bem complicada, como vocês podem ver. Ações preferenciais e distribuição de dividendos. A lei das SA permite que uma sociedade emita ações preferenciais que podem ter seu direito de voto suprimido ou restrito à disposição do Estatuto Social da companhia. Os benefícios em geral que ela pode dar: prioridade na distribuição de dividendo, prioridade no reembolso de capital ou combinações das vantagens. A empresa também pode ter N tipos de ações preferenciais. Lembra que eu falei do código? Tem o 3, tem o 4 e tem o 11. Pense que entre o 4 e o 11 vai ali o 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podem ser tipos de ações preferenciais, com condições específicas, com regras de distribuições de dividendos diferentes e com regras diferentes para reembolso ou combinações dessas vantagens, tá? Reembolso de capital também pode acontecer em outras situações, quando há uma grande alteração, por exemplo, na percentual de acionistas da empresa, acionista majoritário troca e afins. O estatuto pode prever situações de recompra em determinadas circunstâncias. Então, tipo, as ações preferenciais podem ter outras modificações nesse sentido também. Em geral, o que importa para nós, pequenos investidores, no fim das contas, seria
o quanto de lucro ela está pagando ali, é isso que a gente vai seguir. Por isso que a gente acaba investindo nas ações preferenciais. Coisas muito mais complexas que isso começam a ser mais vantajosas a partir do momento que você tem um grande capital investido numa única empresa. Para quem está começando, o ideal é partir bem pela diversificação, com bom senso, que dessa forma se consegue um crescimento maior ao longo prazo. Vantagens em troca e supressão do voto. O jeito de participar de uma parcela correspondente a no mínimo 25% do lucro líquido do exercício, sendo que nesse montante lhe será garantido um dividendo prioritário e pelo menos 3% do valor do patrimônio líquido da ação. Jeito de receber dividendos pelo menos 10% maiores dos pagos das ações ordinárias. Então pode ver aqui que basicamente se traduz em melhorias no que você recebe. Jeito de serem incluídos na oferta pública em decorrência do eventual alienação do controle. Isso aí é aquela situação que eu tinha falado. Se a empresa vai modificar ali o acionista majoritário, teoricamente tem um direito de recompra que pode acontecer para as ações preferenciais, para as pessoas poderem se desfazer da sua sociedade. Isso aqui é útil principalmente quando tem, por exemplo, uma empresa acaba mudando o sócio majoritário dela e mudando de uma empresa que tem um perfil comportamental, digamos que aquele que está comprando tem um perfil de gestão muito diferente do sócio majoritário anterior. Então, nesse caso, pode fazer a empresa mudar a estratégia dela, o que para muitas pessoas pode ser um sinal de que algo pode dar errado ou pode dar muito certo. E pode fazer com que algumas pessoas queiram abrir mão de suas ações por acharem que algo vai dar errado. Direito de preferência para subscrição de ações. Quando alguém adquire ações, passa a ser titular de uma fração do capital social de uma companhia. Isso aí a gente já falou um monte. A partir do momento que a empresa decide emitir mais ações na bolsa, essas pessoas que já são acionistas, para não perder, ou digamos, a percentual societário que elas têm, ela tem o direito de comprar, na mesma proporção de ações que ela já possui, as novas ações que estão sendo emitidas. Então vamos dizer aqui no caso que você, sei lá, eles vão emitir capital equivalente a 25% das ações que já existem. Então cada acionista vai poder comprar aproximadamente 25% daquela quantidade de ações que ela já possui, preferencialmente ali, subscrevendo essas ações antes delas irem por mercado. Então, se você já é sócio da empresa, você tem direito preferencial de comprar novas ações que a empresa venha emitir. O prazo para exercício de direito e preferência deverá ser fixado pelo Estatuto Social, blá, 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 e não poderá ser inferior a 30 dias. Isso aqui é um processo, a partir do momento que você fizer parte de alguma empresa, obtendo ações dela, você vai ser avisado por e-mail quando isso aqui vai abrir, como isso aqui vai acontecer. O próprio home broker já te avisa lá, abrindo um código específico para isso. Então é uma coisa que é te ofertada e dificilmente passa muito despercebido. O acionista pode ceder ou vender seu direito de preferência. Isso aqui é mais uma forma de ganhar dinheiro. Mas em muitos casos, isso aqui é difícil obter vantagem se estiver trabalhando com uma escala pequena. Mas se tiver muitas ações de uma empresa, e a partir do momento que você recebe direito de preferência, você pode negociar ele em algumas situações. Como eu tinha falado no passado, existe, por exemplo, um fundo de investimento imobiliário que ele estava a R$ 150 e o valor das novas cotas ia sair no mercado por 105. Então, se você comprasse, você aproximadamente teria um desconto em R$ 45. Nesse caso, R$ 45 é uma grande diferença. Pensa que vai comprar uma grande quantidade, faz diferença sim. Então, você pode vender esse direito para alguém por um valor, teoricamente, intermediário ali entre o quanto seria esse desconto. Por exemplo, você vai vender, você poderia comprar com R$ 45 de desconto, você, por exemplo, vende para a pessoa por R$ 20 esse direito. Teoricamente, para você, faria sentido isso aí, você está ganhando dinheiro sem ter que apostar mais capital na companhia, entende? É um mecanismo que faz sentido e é bem útil para quem trabalha com isso aqui. Direito de voto. O voto visa o atendimento do interesse da sociedade e não os interesses particulares do acionista. Isso aqui é bem importante, eu falei agora há pouco, mas quando a pessoa vai exercer seu direito de voto, ela tem que votar pelo benefício da companhia em geral, sendo responsável pelos dobramentos de algum voto errado que a pessoa dê. Por isso que eu falo com um pequeno investidor, não vale a pena muitas vezes você querer ir votar. Dificilmente vai dar problema também, tá? Até mesmo por questão do impacto do voto, mas tem toda uma responsabilidade por trás disso aqui que deve ser respeitada, tá? O voto que desrespeitar a regra pode vir a ser anulado e o acionista poderá ser responsabilizado pelos prejuízos causados. Isso aqui, para nós, como eu disse, pequenos investidores, não faz muita diferença. Mas para o acionista majoritário, se ele votar em alguma coisa que gere algum prejuízo para a companhia, ele vai ser responsabilizado por isso. Nesse caso, ele tem responsabilidade realmente financeira por qualquer dano que vier a ocorrer. Hipótese em que as ações preferenciais podem votar sem restrições. Na Assembleia de Constituição da Sociedade, na Assembleia convocada para aprovar a nomeação dos peritos ou empresa especializada responsável por apuração do valor econômico da companhia, na falta de pagamento de dividendos por no máximo 3 anos executivos. Detalhe principal para essa última situação aqui, tá? Essa primeira é do início, né, tudo mais, dificilmente aqui vai acontecer. Esse caso aqui vale a pena, no caso, porque você está exercendo o direito de voto para escolher a empresa que vai fazer a apuração, que consequentemente vai afetar a valorização da empresa e o quanto aquele negócio realmente vale. E nesse aqui, caso a empresa não esteja pagando dividendos, você passa a poder votar,
porque a tua ação visa preferencialmente dividendos. A partir do momento que ela não está te exercendo isso, você está em uma possível desvantagem e ganha esse direito de volta novamente. Bonificações. As empresas podem fazer reservas de lucro, tá? Por qualquer motivo que elas justifiquem, que seja embasado. Então, às vezes, ela pode querer fazer um novo tipo de investimento, ela quer fazer... Tem algum motivo específico para gastar esse dinheiro que estão juntando. E, às vezes, ela pode escolher pegar esse capital, essa reserva, desistir daquilo que queria investir e distribuir para as pessoas no formato de dividendo. Isso aqui é uma coisa que não é difícil de acontecer. Tem um fundo de investimento que fez isso há um tempo atrás, foi acho que uns 2 meses atrás, ela tinha cada cota valia mais ou menos R$90, ela tinha muito dinheiro parado em caixa, começou uma pressão grande das assembleias para o dinheiro ser liberado, e as pessoas votaram, conseguiram convencer a gestão a realmente fazer isso, e o fundo que valia R$90, mais ou menos assim a cota, distribuiu ali R$38 de volta para cada acionista no formato de dividendo, só que consequentemente o valor do fundo caiu também por causa disso, tá? Então as reservas, que é o que dá valor para a empresa ali junto, a própria estrutura dela pode ser pego e redistribuído para as pessoas também na formato de dividendo. Isso aqui, como eu falei, você ganha o dinheiro que está ali na empresa, mas muitas vezes o valor da empresa também diminui quando faz isso. Então, é bem relativo se vale a pena ou não. Vale mais a pena, acho que para a maior parte das pessoas, ganhar aquela valorização das ações mesmo, do que nesse tipo de situação aqui que você ganha dinheiro, mas o valor das ações diminui. Direito de convocar assembleias, convocação por acionistas que representam no mínimo 5% do capital social, às vezes para discutir alguma situação que a empresa apresentou, qualquer coisa do gênero. Convocação da Assembleia Geral para deliberar sobre instalação de conselho fiscal, caso também seja visto alguma situação que propicie essa ideia. Convocação da Assembleia Especial para deliberar sobre a proposta da nova avaliação da companhia. O acionista pode também solicitar o adiamento da Assembleia. Isso aqui muitas vezes acontece por meio de votação, que é enviado no e-mail também, e você pode votar se quer manter a data ou adiar. Então, basicamente, o que uma pessoa ganha quando tem ações? Primeiramente, vamos falar da valorização da própria ação. Você comprou as ações, igual vimos lá no começo daqueles exemplos, a ação por 11 centavos e ela agora vale R$20. Esses R$19,90 é uma valorização que você ganhou. Você pode vender essa ação, consequentemente você paga impostos por meio dessa transação porque você ganhou dinheiro ali em cima, mas ainda assim você ganhou uma rentabilidade gigantesca em cima daquilo que você investiu. Você pensa se você investir R$100 quando a ação vale 11 centavos ali e ela valoriza para R$20. Dá uma diferença bem grande, tá? E você também pode ganhar dividendos, que no caso seria lucros efetivos que a empresa apresentou ali, lucro líquido, e é distribuído aos sócios. Se você tiver ações preferenciais, você vai ganhar mais, vai ganhar com preferência. Se você tiver ali, no caso, ações ordinárias, você também vai ganhar um pouco menos, mas também tem direito ao voto, tá? Você também tem o direito de subscrição de novas ações. Caso a empresa for emitir mais ações para o mercado, você pode ganhar proporcionalmente ao quanto você já é sócio da empresa, direito de comprar a mesma proporção ali nas futuras ações que foram ser emitidas. Então, você pode também, além de ter esse direito de comprar ações com desconto, ou títulos com desconto, você pode pegar e vender esse direito de preferência na compra para terceiros, tá bom? Então, basicamente, são esses os direitos acionistas, são formas de ganhar dinheiro, e são muito válidas e valem a pena ser estudadas por vocês e por todo mundo. O Brasil inteiro deveria saber esse tipo de informação, porque isso aqui é muito útil e permite que a pessoa tenha uma aposentadoria bem mais confortável do que normalmente nós temos aqui no nosso pequeno e querido país. Pequeno ele não é, né? Mas está cheio de problemas e que todos nós já estamos cansados de ouvir. Então, divulgação das informações. Então, igual eu falei, minha ideia é dar um pouco mais, uma resumida em alguns tópicos, para não ficar muito maçante, mas pensem assim, para as pessoas investirem, elas têm que confiar nas empresas. E uma forma tranquila das pessoas confiarem na empresa é aumentando a transparência. Então a CVM impôs uma série de regras que as empresas têm que seguir para poder ter ações negociadas na bolsa, tá? Até aí acho que é bem lógico essa questão. Então, o objetivo é permitir aos investidores e potenciais investidores tomar decisões de compra, venda, manutenção de posições, tendo informações que sejam realmente válidas e cheias, digamos, de informações que sejam úteis para tomar essas decisões, em consonância com o que é conhecido o princípio de full disclosure. Então, penso que é uma transparência que as empresas têm que ter para passar essa confiança para o mercado e para o próprio investidor ter essa confiança em comprar as ações da empresa ali, vendo que ela é uma empresa séria, que ela divulga tudo que está acontecendo dentro dela, divulga suas intenções, e a pessoa se sente, digamos, identificada com aquilo que a empresa comunica para ela. Com esse intuito, são criados departamentos de ações com investidores que têm essa responsabilidade de transmitir as informações para os investidores. Tem N formas dessa informação ser transmitida para as pessoas. Pode ser feita por meio de relatórios trimestrais, tem relatórios esporádicos, por exemplo, quando acontece um fato relevante, a empresa tem que comunicar ao mercado imediatamente.
que nem, por exemplo, rompeu a barragem da empresa. Esse tipo de situação, a empresa tem que comunicar com a emergência, ela não pode esperar um relatório trimestral ter que sair para comunicar lá, porque é uma situação que vai afetar drasticamente os valores das ações da empresa. O sistema deve ser eficiente para impedir a utilização de informação privilegiada. Então, a empresa tem que criar um sistema de informação para as pessoas, de maneira que todo mundo esteja informado basicamente no mesmo nível. Aconteceu algo bem específico, ou vai acontecer algo específico, todo mundo tem que ser informado imediatamente, para não ter alguém que já saia na frente, tenha essa informação e saiba o que fazer. Sabe o que eu comentei no caso dos crimes do mercado de capitais, quando aconteceu, por exemplo, os irmãos Batista, que eles sabiam que a empresa deles ia desvalorizar, então eles pegaram, venderam as ações para o mercado, juntaram o dinheiro, daí fizeram o que fizeram para as ações desvalorizar e foram lá e compraram de novo as ações com valor menor e ganharam uma diferença em cima disso. Então, a ideia é que todo mundo tenha o mesmo nível de informação para não acontecer esses espertinhos e fazer esse tipo de coisa e prejudicar uma galera. As informações que as empresas listadas em bolsa são obrigadas a divulgar ao mercado, aos acionistas e investidores, estão definidas na Lei de Sociedades por Ações e na regulamentação da CVM, incluindo demonstrações financeiras, formulário de informações trimestrais, atos ou fatos relevantes, editais de convocação, atas de assembleias. A gente vai passar aqui rapidamente por cada uma dessas categorias. E, detalhando aqui só um pouquinho a mais, com a integração dos mercados de capitais de todo o mundo, aumenta a cada dia a demanda dos investidores internacionais por transparência e comparatibilidade nas informações. Às vezes, ter o dinheiro somente aqui dentro do país sendo investido para as companhias não é o suficiente nem é interessante para o mercado que aconteça somente dessa forma. Lembra que a gente falou lá no comecinho o que realmente indica o valor de uma moeda, o que realmente indica o quanto, por exemplo, o real vale perante o dólar, seria a demanda atrás da nossa moeda, correto? Então, quanto mais capital de fora a gente traz para o Brasil, que teoricamente vai ser convertido em moeda regional, mais essa moeda vai valorizar. Isso melhora a nossa economia em vários aspectos. Tem situações que são valorizadas também quando a economia está um pouco mais quebrada e o valor do dólar perante o dólar está um pouco mais discrepante que está agora, que no caso das exportações, mas em muitas outras situações, principalmente na qualidade de vida daquele povo que mora no país, que a moeda está desvalorizada, ela é muito melhor quando a moeda está bem valorizada. Então é interessante que realmente entre mais capital de fora para dentro. Só que como você vai fazer isso, as empresas, por exemplo, não estão se sentindo suficientemente informadas pelas empresas daqui. Você cria novas regras e obriga as empresas daqui a padronizar as suas informações que elas divulgam no mercado de forma internacional, certo? Seguindo os parâmetros internacionais, de maneira que qualquer investidor de fora consiga também compreender os dados que estão sendo divulgados aqui dentro da mesma forma que ele analisa as empresas que estão lá fora. As companhias abertas, instrução CVM 457. As companhias abertas deverão, a partir do exercício fim de 2010, podem ver que é uma coisa que não faz muito tempo, mas também não é tão recente, apresentar suas demonstrações financeiras consolidadas adotando o padrão contábil internacional. Como eu disse, isso aqui, além de tudo, é uma forma a mais de garantir confiança para quem está internamente no país, tendo uma maneira mais precisa ainda de divulgar informações, e também atendendo a demanda internacional dessas mesmas informações, o que propicia que as empresas ou pessoas lá de fora investam aqui em empresas no nosso país. Convergência internacional de normas. A International Financial Reporting Standards, IFRS, ou Padrão Internacional para Demonstrações Financeiras, é um conjunto de normas publicado pela International Accounting Standards Board, e a ASB, com o objetivo de uniformizar o formato e a linguagem de informações financeiras. Só informação bônus aqui. Então pense que agora as empresas brasileiras, desde 2010, têm que seguir padrões de divulgação de informações internacionais, o que realmente gera todas as vantagens que eu falei agora no slide anterior. Demonstrações financeiras devem ser elaboradas ao final de cada exercício e publicados no Diário Oficial da União ou do Estado e em outro jornal de grande circulação no prazo máximo de 3 meses após o encerramento de cada exercício social, acompanhados do relatório de administração e do parecer do auditor independente. Vale ressaltar que tem muitas coisas que são regras que devem ser distribuídas ao mercado e ao mundo, mas, em geral, as empresas têm que ver isso aqui como uma vantagem própria para elas também. Quanto mais transparente for a empresa, mais confiança tiver no mercado, mais as ações dela tendem a querer ser almejadas por esse próprio mercado. Então, é o que a empresa deve investir não somente por ser uma regra, mas sim porque beneficia ela mesma também. Também devem ser encaminhados para a CVM e para a Bolsa. Então, você, quando vai investir numa empresa, teoricamente já tem que ter acesso às informações de antemão para conseguir fazer uma escolha consciente e evitar situações de informação privilegiada para outras pessoas. Existe também o formulário de referência, é um modelo de registro em que todas as informações referentes ao emissor são reunidas em um único documento, que deve ser arquivado e atualizado regularmente no site da CVM. Nele encontra-se capital social, dado de cadastro, auditores independentes, informações financeiras,
fatores de risco, histórico, entre outras questões. Tudo aqui visa a questão da comparatibilidade. Então, você vai ter, por exemplo, quer investir entre 4 empresas do setor de energia. Você vai comparar essas 4 empresas utilizando os mesmos critérios, os mesmos parâmetros, porque os relatórios são informados de maneira padronizada. Não todos, tem alguns que são mais personalizados, mas que nem o formulário de referência, ele é padronizado, você consegue entrar no site CVM, coletar esse documento e consegue pegar e analisar empresas diferentes, tá bom? Informações trimestrais, então a empresa é obrigada não só mostrar ali um relatório anual de qual foi o desempenho anterior, mas demonstrar isso trimestralmente. O formulário contém as demonstrações contábeis elaboradas trimestralmente e é acompanhado de relatório e revisão especial, emitido por auditor independente registrado na CVM. Essas demonstrações referem-se aos 3 primeiros trimestres do exercício social. Demonstrações financeiras padronizadas. O formulário de demonstrações financeiras padronizadas é um documento eletrônico que deve ser encaminhado à CVM pelo emissor nacional em até 3 meses contados do encerramento do exercício social. O formulário traz, de uma forma padronizada, as demonstrações financeiras do exercício social de referência dos exercícios anteriores. Como eu tinha dito, para você fazer uma espécie de aplicação consciente naquilo que você está investindo, você precisa ter as informações. E às vezes informações passadas são algo que você pode tomar como base para projetar para o futuro. Você já deve ter ouvido alguma vez na vida falar que rentabilidade passada não é igual a rentabilidade futura. Mas muitas vezes o pessoal utiliza isso para fazer projeções, principalmente para ver como a empresa passou por determinados períodos, como que ela reagiu e afins. Quando você vai fazer uma análise fundamentalista, onde você realmente vai pegar e vai esmiuçar a empresa, analisar ela de maneira, digamos, todos os dados que ela tem ali para te oferecer e gerar uma previsão com base no desempenho da empresa de uma forma bem mais detalhada, você precisa ter acesso a todo tipo de informações e comparar empresas diferentes é algo que facilita bastante a tomar uma decisão mais consciente. Já a análise técnica, você muitas vezes vai olhar indicadores bem específicos, não vai entrar muito em detalhes de que a empresa é, o que ela fez, etc. E muitas vezes a tua análise não vai nem passar dos gráficos ou alguns dados que você vai utilizar como base bem especificadamente ali. Qual é melhor? Tecnicamente, as duas são muito boas e as duas servem como base para aportar decisões. A melhor é que sirva melhor para cada pessoa, tá? É uma decisão bem pessoal em qual técnica de análise de investimentos vai se utilizar. Mais para frente faz mais sentido quando a gente parar e analisar essas informações por conta. Atos ou fatos relevantes. Se acontece alguma coisa com a empresa e essa coisa seja algo crítico, é importante que a empresa comunique imediatamente às pessoas, certo? Então, o que realmente pode acontecer que pode fazer essa situação e criar essa influência negativa? Ou melhor, quais são as consequências que se deve tomar como base para chegar e saber se isso é um ato relevante? Se algo influencia na cotação dos valores imobiliários de uma forma drástica, é um fato relevante. Se influencia na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores imobiliários, é um fato importante. Então, se a empresa do nada revela ou é descoberta pelo mundo uma situação que aquela empresa não é ética, que ela tem uma postura realmente errada no mercado, ela fez qualquer crime que a gente viu na questão do mercado financeiro, ou ela fez outro tipo de situação que realmente pode afetar a moralidade daquela região, então essa informação deve ser divulgada para o mercado. O que afeta também na decisão dos investidores de exercer qualquer direito inerente à condição de titular de valores imobiliários. Exemplos: mudança ou transferência do controle da companhia. Então, a empresa, por exemplo, 40% dela pertence a algum fundo de investimento, que nem, por exemplo, aqueles mesmos que controla a Ambev. Então, se realmente muda essa gestão, toda a estratégia que a empresa tem adotado nos últimos anos, que tem sido mostrado para o mercado como algo de confiança, teoricamente vai sofrer alteração. Ninguém está falando necessariamente que vai ser algo bom ou vai ser algo ruim, mas o mercado fica meio estremecido. Então, esse tipo de coisa tem que ser informado com antecedência, para somente não aqueles que têm informação privilegiada e sabem que isso vai acontecer, fazerem suas operações com base nisso. Então, a ideia é que todo mundo tenha o mesmo nível de informação para tomar a decisão consciente da melhor forma possível. Incorporação, fusão, cisão, transformação, dissolução da companhia ou envolvendo empresas ligadas. Lá no finalzinho a gente vai falar um pouco sobre essas transformações que podem acontecer. Mas se a empresa for fazer qualquer operação como essas, elas têm que informar os acionistas com antecedência para que todos eles decidam se vão pegar, continuar apostando nessa empresa ou não. Lucro, prejuízo ou modificação nas projeções da companhia. Qualquer coisa que venha modificar o que a empresa já disse no passado deve ser comunicado com emergência para que as pessoas saibam agora o novo parâmetro que vai ser utilizado ou novos posicionamentos ou ideias estratégicas que a empresa venha a ter. Informações voluntárias. O mercado reconhece positivamente a postura de algumas companhias de oferecer altos níveis de transparência com divulgação constante de informações que vão além daquelas exigidas na legislação. Então, a empresa pegar e atuar com grande transparência é vantajosa para ela por vários aspectos diferentes, porque para ela consegue passar uma boa imagem para o mercado e as pessoas se sentem mais confortáveis em investir naquela empresa.
tá bom? Então, informações voluntárias são algo bem-vindo. Não é só porque a empresa é obrigada a divulgar certos tipos de informação que ela vai se limitar a isso. Quanto mais transparente ela for, melhor relacionamento ela tiver com seus investidores, teoricamente mais investidores ela vai atrair, e esses investidores que já estão ali podem vir muitas vezes a reinvestir na empresa com a emissão de novas ações, ou até mesmo aumentar suas posições dentro da empresa, simplesmente comprando as ações aos poucos. Então, é algo interessante sim para a empresa ter esse nível de transparência e confiabilidade do mercado. Agora vamos falar sobre 2 novos tópicos, tá? Que seria governança corporativa e assembleias. Então, governança corporativa. Nós vamos ter, basicamente, a aula inteira. Nossa próxima aula vai ser sobre governança corporativa. Vai ser explicada a importância dela, o que se trata, como ela é formada, quais são os princípios éticos que devem nortear ela. A gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Porque isso aqui é muito importante, principalmente para ser debatido aqui no Brasil. Porque é muito comum de ficar ouvindo casos de corrupção de um tipo ou outro dentro de companhias que sejam públicas. E normalmente a governança corporativa deveria nortear isso e resolver esse tipo de problema. É possível você criar uma governança que seja realmente confiável e seja efetiva. O problema é que a gente está muito acostumado em situações que te vê alguém tentando levar vantagem em tudo e acaba manchando esse tipo de reputação. Então é importante debater esse tipo de coisa e ter uma aula inteira sobre isso, justamente para ver como tudo poderia ser melhor se as pessoas respeitassem regras básicas. Eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de assembleias que existem, tá? Mas algo bem sucinto, porque isso aqui é um tema que também é mais bastante técnico. A aula toda de hoje, tecnicamente, é um desdobramento de uma lei, tá? Que tá aqui, demonstrado para vocês de forma resumida. Então, por isso que às vezes o conteúdo é bem técnico, às vezes é mais maçante, mas são todos os conteúdos que realmente envolvem dentro desse tema que são ações, tá? A parte de análise de ações, a gente vai ver isso aqui mais lá para frente, tá? E justamente quando a gente vê derivativo, também a gente vai ver um pouco de equilíbrio de quais ações você pode fazer para conseguir fazer o edge, fazer ali a proteção para que caso uma coisa valorize e outra valorize uma proporção parecida e você também não saia perdendo, tá? Existe esse tipo de operação também. Governança corporativa é o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho de uma companhia e favorecer a sua longevidade ao proteger todas as partes interessadas, tais como investidores, empregados e credores. Tem com valores transparência, equidade de tratamento dos acionistas, proteção das contas, prestação de contas, desculpa. E, como eu tinha dito, ela basicamente são uma série de princípios éticos, são regras que a empresa vai ter que seguir, que vai levar que esses valores sejam atingidos, de maneira que as pessoas se sintam confiantes, porque a empresa é uma empresa que ela tem bastante transparência, divulga informações para o mercado, todos os acionistas são informados ao mesmo tempo, não tem ninguém com informação privilegiada divulgando informação de maneira exclusiva e fazendo alguém levar vantagem por causa disso, e é uma empresa que ela segue as leis e segue todos os padrões éticos que ela deve seguir, perfeito? Então aqui tem alguns exemplos desse esquema que foi criado aqui de imagem, sobre o que tipo remete à governança corporativa. Facilitar o acesso a capital, minimizar conflitos, mais transparência, monitorar a gestão, alinhar interesses, identificar e alinhar riscos, auxiliar no processo de tomada de decisões. Então, a partir do momento que a empresa tem parâmetros sérios que devem ser seguidos para nortear suas decisões dentro daquela empresa, basicamente ela tende a se comportar de uma forma mais uniforme ao longo do período, correto? Se a empresa tem regras a ser seguidas quando ela quer fazer um novo investimento. Teoricamente, se dá certo essas regras, todo novo investimento que ela vai fazer vai passar pela mesma série de análises e regras de tomar a decisão que for seguida ali para obter um resultado parecido. Claro que isso aqui não é uma ciência tão exata ao ponto de que se a empresa tiver uma boa governança, ela vai ser sempre vencedora em vários aspectos e sempre vai se comportar da mesma forma. Há certos deslizes e há situações atípicas que acontecem, mas em geral permite você ter um pouco mais de confiança na empresa porque você sabe como ela é gerida e como que ela se comporta em cada tipo de situação, perfeito? A partir do momento que você conhece realmente uma empresa e sabe que ela tem um bom sistema de governança, você sabe apostar nela com mais clareza porque você sabe como ela toma suas decisões e como ela age dentro dela mesma. As assembleias é um instrumento importante para o processo da participação dos acionistas de deliberações que afetam a realidade da empresa. Como eu tinha dito, isso aqui, teu voto, normalmente ele vai ter um peso proporcional ao quanto você tem de participação daquela sociedade. Para muitas pessoas, isso aqui pode não fazer diferença, mas pode ser algo interessante até mesmo para conhecer mais o negócio, saber os rumos que a empresa vai tomar, tendo acesso, por exemplo, às documentações que serão votadas e aquilo que será realmente votado, de maneira que você vai ter clareza se quer manter a tua posição como sendo acionista daquela empresa ou você quer vender suas ações e investir em outra companhia. É fundamental que o resumo das deliberações tomadas em Assembleia Geral, em reunião do Conselho de Administração, seja enviado para a Bolsa imediatamente após a realização. Então, quase todos podem ver aqui que é enviado
para os acionistas e é enviado também para a bolsa a cada coisinha que acontece, cada relatório que é divulgado, de maneira que as empresas podem ser fiscalizadas e as pessoas tenham acesso àquilo que está acontecendo na empresa, tá? Isso aqui, os benefícios são bem visíveis para todo mundo, principalmente no que tange essa parte da confiança com o negócio que você está investindo. E também tem a Assembleia Eletrônica. Isso aqui é uma coisa que não veio justamente por causa do Covid, tá? Mas permite que as pessoas votem eletronicamente. Pensa em empresas que têm milhões de ações no mercado, elas podem chegar aqui e se cada pessoa tivesse que ir lá e votar pessoalmente, seria uma situação bem complicada. Então, por isso que criou-se todo um sistema digital de voto, que você recebe o direito de voto diretamente no seu e-mail, e tem N maneiras de se executar ele. Tem regras como essas coisas devem acontecer, porque, de qualquer forma, eles prezam pela não diferenciação entre as pessoas. Então, todo mundo tem que conseguir votar da mesma forma, certo? O meio tem que ser acessível para a maior parte dos acionistas. Então, se você tem uma empresa que a maior parte dos acionistas não consegue ter acesso à internet em determinada situação, ou acesso a determinada tecnologia, a empresa tem que se adaptar a isso e fornecer um sistema que atenda a maior parte das pessoas, ali pelo menos. Seja preservada a segurança das votações, não adianta a empresa ter um sistema eletrônico que seja facilmente fraudado e alguém possa manipular isso em benefício próprio. E que garanta a possibilidade de posterior verificação da forma como cada acionista votou. Então, além de ter um sistema que todo mundo consegue votar de maneira igual, também tem a situação de que tem uma rastreabilidade e um sistema de verificar como cada pessoa votou. Porque aqui, diferente da quando você vota para um político, o voto aqui nesse caso ele não vai ser considerado secreto, tá? Ele é um voto, teoricamente, ele é documentado para que caso seja feita uma investigação para ver se alguém votou em benefício próprio, seja avaliado quem foram essas pessoas e realmente analisado quais foram as intenções dela com determinado voto, tá bom? Então é justamente para pegar e resolver problemas que a gente viu anteriormente. Estrutura de administração. Então, passados ali a questão da governança, que vai estudar melhor na próxima aula, e também como são praticamente divididas as assembleias, mas basicamente são para tomar decisões que sejam de grande impacto na empresa, e onde todos os acionistas que têm ações ordinárias podem pegar e votar, tá bom? E esses votos são armazenados eletronicamente, então as pessoas ali que votaram, elas vão ter os votos registrados, caso no futuro seja comprovado alguma coisa ilícita, esses votos podem ser avaliados e a pessoa pode ser punida de alguma forma por essa atitude dela. E, em geral, é basicamente isso. Hoje em dia, os votos acontecem de forma eletrônica, tá? Então, você tendo participações em alguma empresa, você vai receber um aviso que vai ter algum tipo de votação que você vai ter que fazer ali, tem direito de votar, e você pode manifestar esse teu interesse ali em votar, esse direito de voto, e realmente votar em alguma decisão da companhia ali, que seja algo que venha calhar para você. Igual eu falei, normalmente pequenos investidores, esse tipo de situação não afeta muito e não é tão interessante assim, porque você perde um grande tempo para votar de maneira consciente e realmente participar daquela empresa. Mas é interessante para realmente conhecer a empresa mais a fundo e isso permite você ter uma noção melhor do que fazer realmente com as ações dela. Estrutura de administração. Nós temos acionista controlador, certo? Tem várias regras de o que define o acionista controlador e como ele pode agir nessa posição. É o titular de direitos de sócio que tem assegurado de modo permanente a maioria dos votos nas deliberações da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia. Como a pessoa tem a maior parte dos votos, teoricamente a decisão dela derrota e desbanca a decisão de todo mundo. Ter essa posição não é algo ilegal, mas é uma situação que exige uma grande responsabilidade, uma vez que, se as pessoas pensassem que, por exemplo, o acionista majoritário, o acionista controlador, ele pode tomar uma decisão que prejudique todo mundo e beneficia ele mesmo, as pessoas perdem a confiança naquela empresa e retiram seus investimentos dela. Então ele tem meio que uma obrigação de manter a ética, é mesmo para não desvalorizar o capital que ele é dono. Deve usar efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. Tem deveres e responsabilidades para os demais acionistas da empresa, os que nela trabalhem para a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender. Abuso de poder. É enquadrado como abuso de poder. Orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade em prejuízo dos acionistas minoritários. Então ele não pode votar em benefício próprio, nem pode pegar e tomar ações que, por exemplo, ele tem ações em uma empresa, né? Seja, por exemplo, acionista controlador numa empresa, e acionista controlador também em outra que é concorrente desta. Teoricamente, ele poderia prejudicar uma dessas empresas para fazer que a outra seja valorizada, fazendo, por exemplo, ela ganhar um destaque no mercado. Isso aí é uma conduta lesiva. Promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas que não tenham por fim o interesse da companhia e visem a causar prejuízo aos acionistas minoritários ou aos funcionários dos investidores. Aqui fala bem essa questão de prejuízo aos acionistas minoritários.
mas é uma regra que tem que ser batida, até mesmo porque o poder que a pessoa detém, mas muitas vezes o benefício próprio ocasiona esse tipo de situação. Quando você busca teu benefício único e ignora o benefício do restante da empresa, teoricamente você está fazendo algo que atentaria ao bem-estar e ao patrimônio dos acionistas minoritários. Eleger administrador ou fiscal que sabe inapto moral tecnicamente, então ele como acionista majoritário controlador, se lembra que eu tinha falado ali na questão que tem votação, por exemplo, de contratar uma empresa para fazer inspeção na empresa, fazer análise financeira dela, etc. Muitas vezes ele pode pegar, contratar alguém porque ele tem esse poder de voto maior, e pode decidir para uma empresa que ele tem uma espécie de conluio que vai fazer alguma análise errada, tá bom? Então ele exercer esse poder para contratar uma empresa inapta também ali é uma situação que pode ser punida também, tá? Enquadrar com abuso de poder, induzir ou tentar induzir administrador ou fiscal a praticar ato ilegal, contratar uma companhia diretamente ou através de outra sociedade no qual tem interesse em condições de favorecimento ou não equitativas, aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores ou deixar de apurar denúncia que saiba ou devesse saber procedente ou que justifique fundada suspeita de irregularidade. Como eu tinha falado muita coisa que eu tirei de lei, tá? Então por isso que o texto está bem quadradinho e bem específico. Mas enfim, o que o acionista controlador não pode fazer, tá? Ele não pode chegar e votar em conta por benefício próprio. Ele não pode colocar uma empresa lá de maneira corrupta para fraudar a empresa de alguma forma. Ele não pode fazer a empresa tomar decisões que beneficiem ele de N formas, seja contratando uma empresa que seja de posse dele ou fazendo algum ato ilegal que venha a atuar de maneira fraudulenta na empresa. Ele, por ter todo esse poder, teoricamente, se tiver alguma informação privilegiada, ele tem que divulgar. Então, ele tem bastante responsabilidade e são regras que fazem com que as pessoas com grande poder não venham prejudicar aquelas que têm menos poder aquisitivo, tá? Isso faz com que o mercado seja mais estável. Pensa que poderia ter muito mais caos se não tivesse essas pequenas regras, porque algum acionista controlador poderia vir ficar, como a gente tinha dado o exemplo aí, ele possui duas empresas diferentes, ele poderia ficar brincando com esse tipo de situação para que haja uma valorização e desvalorização e que sempre acabe ganhando esse tipo de transação. Então isso aqui estabiliza o crescimento contínuo das ações ou até mesmo o declínio delas, simplesmente porque elas seguem regras bem rígidas. Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é um órgão existente em todas as companhias, abertas ou fechadas, mas não necessariamente sempre em funcionamento. O Conselho Fiscal será composto por 3 a 5 membros indicados na Assembleia Geral. Então as pessoas votam para compor esse conselho, tá? Quem serão as pessoas? Tem N maneiras e mecanismos de como isso aqui acontece, como as pessoas são indicadas e afins. Detalhe principal, linkando com o slide anterior, pense que o acionista controlador, teoricamente, ele poderia chegar e, como tem um voto maior, escolher boa parte dessas pessoas aqui. Então tem regras específicas de que ele também não pode escolher pessoas ali que não sejam, digamos, capacitadas para o cargo e também não pode escolher pessoas que beneficiem ele de alguma forma. Os titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito têm direito de eleger um membro em votação em separado, certo? Então, por mais que eles não tenham direito em voto na maior das situações que sejam discutidas em assembleias, eles podem escolher ainda e votar em algum participante ali, um membro do Conselho Fiscal. Mas é eleito numa espécie de votação separado, tá? Então os votos dele não são contemplados aqui nessa Assembleia Geral, mas sim numa votação à parte para ter um representante lá que também possa chegar e realmente defender os interesses deles como um outro grupo de acionistas. Competências do Conselho Fiscal. Fiscalizar os atos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários, opinar sobre o relatório anual da administração, opinar sobre as propostas relativas à modificação do capital social ou emissão de valores mobiliários, analisar os balancetes e demais demonstrações financeiras da companhia, denunciar por qualquer um de seus membros ao Conselho de Administração ou diretoria, se eles não tomarem providências necessárias para a proteção do interesse da companhia. Esse aqui é um trabalho de fiscalização que ele acontece por todos os lados. Os próprios conselheiros mesmo, eles já se fiscalizam e verificam a índole de todo mundo que está participando de todo o processo de governança para tomar decisões da empresa. Então eles estão ali para realmente fiscalizar e garantir que a empresa tome decisões de maneira consciente, de maneiras precisas e que sigam as demais regras da própria companhia e até mesmo acusar pessoas que estejam atuando de uma maneira ali que seria imoral. Conselho de Administração, seus membros são eleitos pela Assembleia Geral e devem se reunir e deliberar sobre determinadas matérias definidas em lei e no Estatuto Social, tal como em eleições dos diretores da companhia, a escolha e destituição dos auditores independentes, fiscalizar a gestão dos diretores.
Então, basicamente, isso é um conselho que vai ajudar ali, os diretores vão pedir permissão para fazer muitas coisas dentro da empresa, tá? Então, eles são uma espécie de fiscalização da diretoria de uma empresa. Isso aqui é o tipo de situação que a gente vê tanto em empresa privada quanto em empresa pública, tá? Em empresa pública, isso aqui é mais um cabide de emprego do que qualquer outra coisa em muitos casos. Mas, em geral, muitas vezes isso aqui impede que a diretoria, que às vezes pode estar mal intencionada ou pode simplesmente estar no caminho errado, de tomar decisões na própria escolha que acaba prejudicando a empresa de uma forma que torna-se difícil de se reverter a situação. Então, são criadas várias camadas de fiscalização que permitem que as pessoas, cada uma ali, teoricamente, deva obrigação para as demais, ou pelo menos deva fornecer informações, ou deva pedir permissão para atuar de determinada maneira, e dessa forma vai se garantindo uma estabilidade maior na estrutura. O que acontece que a gente vê no mercado, isso aqui parte mais uma parte da estratégia em si, do que diretamente a parte de mercado de capitais, tá? O que realmente acontece que a gente pode ver? As empresas, quando elas se tornam empresas muito grandes, dificilmente elas se tornam muito reativas ao mercado no tempo hábil. Ou seja, quando, que nem tem aqueles cases super famosos, se falar, a Blockbuster poderia ter comprado a Netflix. Normalmente esse tipo de decisão acontece, tipo, de não ser feita ali a compra, por causa que a empresa ela é muito engessada, tá? Então grandes empresas têm dificuldade em modernizar-se muito, porque ela tem uma série de regras que devem ser seguidas, uma série de indicadores que devem ser analisados para decidir ou não fazer o investimento. Isso impede que a empresa se torne mais versátil e ousada nos seus investimentos. Por um lado, ela é estável, só que por outro, que nem no caso específico da Blockbuster e a Netflix, como a Blockbuster optou por não comprar a Netflix tomou o mercado e destruiu o negócio anterior que estava vigente, o modelo de negócio que estava vigente. Então, é uma situação complicada, porque gera aquilo que a gente chama de cisne negro, ou pelo menos o Nissim Taleb, no seu livro de Filosofia e Economia, ele diz que acontece. As empresas têm um determinado nível de estabilidade até uma determinada situação, um evento imprevisível vem a acontecer. Então é bem comum a gente ver uma empresa gigantesca, cada vez com mais potencial, em grande crescimento, e de repente ela quebra. Simplesmente porque ela não conseguiu prever uma situação e todo o engessamento que há em volta dessa estrutura administrativa impede ela de ser mais versátil. Então, isso aqui é uma faca de dois gumes. Por um lado, você tem uma estabilidade, sabe que a empresa vai continuar tomando decisões sólidas, mas por outro, você sabe que ela pode se tornar pouco inovadora. Então, muitas empresas acabam tendo grande parte do seu capital ali reinvestido em inovações, ou em pesquisa, ou comprando outros negócios, de maneira que consiga manter essa estabilidade. Então, o negócio principal de todo aquele capital pode muitas vezes ser bem estável, mas não impede que a empresa compre outras pequenas empresas que vão se destacando, até mesmo porque já tem muitos cases no passado de situações que quebraram as pernas de grandes corporações. Então as empresas têm que tentar atingir um misto entre essas duas situações. E também existem grandes outras empresas, que nem por exemplo a 3M, que ela é uma empresa extremamente inovadora, porque ela sempre busca inovar nas mais diversas formas, e dessa forma ela consegue balancear essa situação. Perfeito? O pessoal que investe nela já sabe que ela é uma empresa que ela busca ali essa grande parte das inovações disruptivas e oferecer produtos realmente diferentes para o mercado. E isso é uma coisa que acabou se tornando algo bem atrativo para investidores, tá? A empresa se comunica como sendo inovadora, ela demonstra novos mecanismos, que foi exatamente o que mostrou ali a Magalu. Ela criou toda uma estrutura logística, um sistema de venda online que beneficiou todo esse crescimento que ela demonstrou. Então, além dela ser uma empresa sólida, tomar decisões sólidas, ela ainda assim consegue ser inovadora e reagir rapidamente ao mercado. Isso faz que ela seja uma empresa que as pessoas busquem investir. Perfeito? Acho que faz sentido, pela essa forma que eu falei aqui agora, todos esses exemplos. E nosso último tópico de hoje aqui, e vamos conseguir realmente fechar em uma hora de aula somente, todo esse conteúdo que se passou, 40 e poucos slides, reorganizações societárias, tá? Quais tipos de reorganizações existem? Reorganizações societárias são operações realizadas pelas companhias para reordenar sua estrutura, propriedades, operações, ativos ou estrutura de capital, objetivando melhorar sua eficiência operacional, obter benefícios tributários e aumentar a percepção de valor que o público tem da empresa. Então a empresa pode tomar uma decisão estratégica, até mesmo para beneficiar um core business, ou até mesmo para pegar e vender uma parte da empresa, onde ela vai fazer uma alteração no que ela é por si só, tá? No direito brasileiro, as organizações societárias incluem os seguintes instrumentos: transformação, a empresa realmente muda de categoria, ela é uma limitada, muda para ICA, etc, tá? Esse tipo de transformação. Incorporação, quando uma empresa compra outra empresa. A Ambev faz isso direto com pequenas outras empresas, tá? É comum de ver no mercado uma empresa incorporando as outras para se tornar maior. Isso pode acontecer também
porque a empresa quer competir no novo mercado, então ela vai lá e compra uma empresa que já é famosa, já tem bastante know-how naquele determinado segmento, ela vai lá e compra ela, tá? Então, às vezes, a empresa pode querer comprar também, fazendo integração vertical, comprando um fornecedor, comprando um distribuidor, tá? Então, isso aqui, provavelmente, as disciplinas de estratégia, em geral, vão discutir mais esse tipo de ações e o porquê elas acontecem. Mas, muitas vezes, elas podem realmente trazer grandes benefícios para as empresas. Fusão, que é o que motivou a colocar essa pequena imagem aqui. Eu estava procurando imagens para colocar nos slides, digitei fusão. Se não me engano, digitei fusão empresarial e realmente apareceu essa imagem aqui do Goten e do Tranks. Então eu peguei, vou colocar essa imagem aqui mesmo. Enfim, duas empresas podem simplesmente escolher se fundir para se tornar mais competitiva no mercado e poder desbancar uma concorrente que elas separadas não conseguiriam fazer isso. Tá? Isso é uma situação estratégica que pode ser realmente feita e analisada, e a gente vê bastante no mercado acontecendo, porque realmente obtém essa vantagem. Por exemplo, duas empresas que atuam em regiões diferentes do mesmo país, elas podem fazer uma fusão ali para se tornar uma única empresa que detém toda a logística de todas aquelas regiões. Então, é fácil ver, é nítido os benefícios que essa fusão poderia trazer. Ou simplesmente unir a carteira de clientes das duas empresas de maneira que ela se torne, digamos, mais abrangente que um próprio outro concorrente e que essa estrutura conjunta permita oferecer benefícios maiores para os seus clientes. Então, isso aqui é uma vantagem estratégica bem interessante. E cisão total ou parcial, que seria a empresa praticamente se dividir, tá? Por que isso aqui é interessante? Pense no caso da Copel, que ela vendeu a Copel Telecom. Então, nesse caso, ela fez ali uma separação das duas empresas e vendeu uma outra. Por que isso aqui acontece? Às vezes a empresa ela perdeu confiança no mercado, ela pode escolher fazer isso aqui para mostrar para os acionistas que ela está investindo no core business de Nelo que dá mais resultado. Ela está se desfazendo daquilo que dá pouco resultado e consome muita energia. Então, para a empresa vai mostrar, não, agora a empresa vai focar no seu negócio, vai conseguir crescer e vai trazer mais retorno, então as pessoas tendem a investir mais naquela empresa. Que nem no caso da empresa pública, isso aqui é difícil para mim, que atuo no meio público, sendo da energia, desvincular esse tipo de situação como sendo algo que visa mais beneficiar o Estado no momento de crise. Não, vamos vender essa parte da empresa aqui para pegar e usar esse dinheiro para pagar as contas do Estado, sabe? Isso aqui é uma situação bem normal, principalmente em situação de crise, que a privatização, nesse caso, não beneficia a economia como um todo. Porque o que a privatização, no caso, poderia atuar de maneira benéfica para todos? Seria se a privatização, a empresa fosse vendida com uma grande vantagem ali, certo? A empresa foi vendida a mais do que ela realmente vale, então a empresa obteve um resultado, e levando em consideração toda a rentabilidade que a empresa dá ao longo do tempo, certo? O ruim é que normalmente quando a gente vê situações de privatização, a gente vê empresas sendo vendidas por um preço ridículo, no caso são vendidas bem abaixo do valor de mercado delas, e elas são empresas que, para o mercado querer comprar, normalmente elas têm uma estrutura que, teoricamente, pode gerar uma boa perspectiva de lucro. Então, e é difícil também a gente, pegando e sabendo como o Brasil acontece quase todas as coisas, desvincular o interesse privado ali de realmente alguém estar sendo beneficiado com uma venda ali com valor muito abaixo do mercado. Então, é uma situação bem complicada. Mas no meio privado, esse tipo de situação comunica ao mercado que a empresa realmente está investindo mais no seu negócio principal e foco. Então, esse tipo de situação pode ser muito bem vista também, assim como para a empresa que comprar esse capital, por exemplo, penso que eu tenho uma empresa que tem 2 negócios, e eu faço uma cisão e vendo uma parte do meu negócio para uma outra empresa que é especializada nesse negócio que eu estou vendendo. Então, dessa forma, ambas as empresas crescem, porque uma focou mais no negócio principal e a outra cresceu no mercado que ela já atua também, que é o mercado principal dela. Perfeito? Isso acho que faz bastante sentido. Então, essas ações aqui têm que ser comunicadas para os acionistas, porque elas afetam drasticamente o valor das cotas que eles possuem dentro daquelas empresas, tá bom? Das ações que elas possuem na participação societária delas. Então, se a empresa vai modificar alguma coisa nela, ela tem que comunicar. Se a empresa vai comprar alguma outra empresa, ela tem que comunicar também. Muitas vezes isso aqui é visto de forma benéfica, tá? Inclusive a fusão, a incorporação, a cisão. Mas pode ter situações que isso pode ser negativo, porque a empresa pode estar vendendo uma parte dela, por exemplo, porque ela está quebrando, ou pode simplesmente fundir com outra empresa, porque ela também não está muito bem das pernas. Então, tem que ser tudo bem comunicado para as pessoas não tirarem conclusões do nada e não se criar muita especulação, que a especulação em si, você simplesmente investir em algo porque você tem o feeling que algo vai acontecer e não embasado em nada, isso prejudica o mercado porque cria uma séria frutabilidade, tá bom? Porque às vezes uma pessoa dá uma declaração, por exemplo, alguém que trabalha numa empresa dá uma declaração meio furada, pode ser uma situação que o mercado vai reagir mal no momento, mas não porque isso realmente signifique algo ruim que vai acontecer com a empresa, certo? Simplesmente às vezes significa que aquela pessoa está despreparada e que o mercado vai dar uma pequena frutabilidade ali e vai voltar para o valor logo. Isso acontece bastante. Mas é importante as pessoas saberem para tomar decisões conscientes, beleza? Gente, eu tô até rouco, falei bastante. Eu espero que a aula tenha ficado claro nos principais pontos que eu passei aqui.
O que é importante vocês saberem? O que significa você ser acionista de uma empresa, como que essas ações ali são dirigidas, o que a pessoa ganha em ser acionista de uma empresa. Precisa saber que isso aqui tem uma série de regras que norteiam, então não é uma coisa que é fácil acontecer um grande problema, uma grande fraude, certo? Se você investir com consciência, analisar bem os negócios, provavelmente vai conseguir ganhar dinheiro sim. E tem uma série de regras. Isso aqui que é importante saber, porque isso aqui realmente mostra-se que tira-se a maior parte dos medos que as pessoas têm em investir em algo que seja um pouquinho mais ousado. Lembrando que nada aqui foi uma recomendação do que vocês devem fazer, mas eu aconselho sim que vocês estudem realmente, busquem ações e venham a conhecer mais esse mercado para saber que existe um mecanismo de ganhar dinheiro que não é somente que ele trabalha, que é o trabalhando feito desgraçado, certo? Você consegue economizar dinheiro, aplicando corretamente, você consegue multiplicar aquilo que você ganha, e consequentemente ter uma qualidade de vida melhor. Vindo em direção a isso tudo, o trabalho que vocês vão ter que fazer hoje é um pouquinho diferente. Ele é uma questão discursiva que tem lá no formulário, que nele eu pedi para vocês buscarem uma empresa que vocês tenham interesse em investir, tá? Que vocês teriam interesse em investir. Tá, às vezes vocês podem não ter interesse em investir em empresa nenhuma, mas por isso mesmo que tá essa atividade ali para vocês irem buscar uma companhia, verem uma empresa que tem ações na bolsa e busquem uma dessas empresas e me justifiquem o porquê vocês gostariam de investir nelas, tá bom? Não precisa ser algo gigantesco, não é um texto, pode ser só um parágrafozinho ali explicando o porquê. Mas o importante é vocês terem uma ideia sólida do porquê vocês querem investir, tá? Enxergarem o porquê. Pode ser até mesmo, não, porque eu vi que ela teve uma grande rentabilidade nos últimos anos e eu acho que ela vai replicar isso por isso e aquilo. Isso para mim já basta como justificativa. Mas o que eu quero fazer primeiramente é inserir vocês nesse meio, porque em breve a gente vai começar a lidar com um simulador para vocês praticarem operações de compra e venda de ações, de fundos de investimento e afins, tá? E eu quero que vocês já conheçam e saiam buscar informações diferentes a isso. Podem buscar informações do YouTube, podem pegar conselho de qualquer cara que esteja ensinando a investir na internet ali, podem utilizar essas fontes alternadas, mas simplesmente para se inserir no mercado, tá bom? Então esse vai ser o trabalho de hoje, é algo que eu acho que é até um pouco mais tranquilo, um pouco menos maçante de ser feito, e é bem mais interessante e enriquecedor, tá bom? Então conto com a participação de vocês, façam essa pesquisa, essa lição de casa. Na semana que vem a gente volta aqui para falar sobre governança corporativa, que vai ser o nosso último conteúdo falado nesse bimestre. Na aula seguinte, daí já será a nossa revisão para a prova, tá bom? Então, assim que está dividido. Pessoal, alguma dúvida? Tudo certo? Falei demais? Conseguiram entender aquilo que eu falei? Muito difícil? Muito confuso? Tudo bem com vocês? Olha, pode. Pode sim. Não vou limitar isso. Justificando corretamente, pode usar sim, sem problema nenhum. E essa até é uma boa ideia de marketing ali, conseguir vender o próprio negócio. Beleza. É que eu poderia até dividir esse tópico aqui em duas aulas. Só que isso atrapalha um pouco o cronograma e eu acho que tipo a gente consegue explorar os outros tópicos que precisaria ter mais aqui em outras aulas. Então acho que tipo é melhor gastar uma aula inteira para isso aqui de uma forma um pouco mais cansativa e depois a gente realmente traz de volta aquilo que foi mais importante e trabalha melhor posteriormente. Perfeito. Acho que faz mais sentido assim e, querendo ou não, o pior já passou, porque as próximas aulas vão ser mais curtas que essa. Beleza? Então, gente, muito obrigado pela presença de todos. Eu sei que conforme vai passando o bimestre, ainda tá EAD e tudo mais, fica cada vez mais cansativo ver. Mas agradeço de coração vocês terem vindo aqui para a aula de hoje e agradeço imensamente a presença de vocês, beleza? Eu vou encerrar aqui a gravação. Lembrando que qualquer dúvida que vocês venham a ter,